Tenho recebido com muita frequência perguntas a respeito do aspecto das areolas após cirurgias de mama, como mamoplastia redutora ou mastopexia, e gostaria de responder para vocês aqui nesse vídeo a respeito dessas dúvidas. Olá, para você que não me conhece, eu sou Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos com cirurgia plástica, tenho treinado residentes durante todo esse período em mais de 3 serviços, sou professor de cirurgia plástica, estou ativamente envolvido em muitas pesquisas, publicações, tenho dezenas de artigos publicados nas mais importantes revistas de cirurgia plástica do mundo. Sou editor de cirurgia plástica da Plastic Reconstructive Surgery, que é a principal revista de cirurgia plástica do mundo, e da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, a principal revista do Brasil da área. Gostaria de compartilhar um pouco desse meu conhecimento com vocês aqui nesse canal, Cirurgia Plástica Sem Segredos. Faço o convite para que vocês se inscrevam e recebam sempre notificações a respeito desse assunto. E vamos discutir um pouquinho nesse vídeo a respeito das dúvidas mais frequentes relacionadas ao aspecto da areola após uma cirurgia de mama, como cirurgias de mama de aumento, mastopexia ou até mesmo mamoplastia redutora. Doutor, eu vou perder a sensibilidade nas areolas? Então, o que acontece? Geralmente nas mamoplastias de aumento é muito comum a perda de sensibilidade das areolas nos primeiros dias e até meses. Por quê? Porque existe um nervo ali que geralmente ele sai da lateral aqui do nosso tórax e corre na pele até a região da areola, e quando você tem uma distensão desse nervo, ocorre a perda de sensibilidade. Um exemplo prático eu quero dar aqui para vocês. Por exemplo, quando vocês dormem numa posição em cima do braço ou em cima da perna, às vezes dobra a perna em alguma posição, vocês já perceberam que vocês perderam a sensibilidade na mão, no braço, na perna? Isso ocorre por quê? Por causa de uma distensão leve que ocorre no nervo. Agora imagina uma prótese distendendo com bastante força esse nervinho que vai fazer a sensibilidade da areola. Então é muito comum nos primeiros dias a perda da sensibilidade. Agora sim, tem pessoas em que o nervo ele sai mais da região central, logo abaixo da areola, e às vezes é necessário cortar esse nervo para que possa ser possível colocar a prótese ali no local. Então nesse caso não é comum, é muito incomum você ter uma perda definitiva da sensibilidade, principalmente em mamoplastias de aumento por prótese de mama. Agora, nas mamas redutoras, muitas vezes os retalhos, que são os tecidos utilizados para fazer a montagem dessa mama, pode sim levar à lesão desse nervo, então é mais comum ter uma perda mais prolongada da sensibilidade nessa areola. Mas também, muitos dos casos, ocorre apenas uma distensão do nervo e a perda é temporária. Eu quero citar um caso bastante interessante aqui de uma paciente que eu operei, já faz uns 3 anos que eu operei ela. No momento que eu a operei, tinha 45 anos, mas ela tinha colocado a prótese de mama dela com 18 anos de idade. E ela falou que ela nunca mais sentiu as areolas durante todo esse período. Quase 30 anos aí se passaram da primeira cirurgia para a segunda. E quando eu fiz a troca de prótese dela, ela me referiu que voltou a ter a sensibilidade na mama dos 2 lados. Isso é um fato bastante interessante e muito provavelmente deveria estar tendo alguma dobra ali no nervo, alguma distensão muito intensa, de que quando a gente fez a simples substituição dessa prótese e a liberação desse nervo, ela voltou a ter a sensibilidade da areola, mostrando que a alteração da sensibilidade ela pode ser bastante comum nos primeiros dias, meses, mas raro em casos com mais de 1 ano, mas que ela pode ocorrer sim. A minha areola é muito grande, é possível diminuir? Bem, aqui a gente precisa deixar alguns pontos. Se for fazer uma mama de aumento, geralmente a areola ela até aumenta de tamanho, porque a distensão que ocorre da prótese, ela acaba distendendo um pouco a areola. Claro que se a paciente tem uma queixa de que a areola já é grande, casos de mama tuberosa, por exemplo, que a gente vê uma areola maior, a gente pode até propor colocar essa silicone pela areola, inclusive prevendo já uma diminuição da areola. Agora, nos procedimentos de mastopexia, que é levantar a mama, e de mamoplastia redutora, geralmente é feito de rotina uma incisão em volta da areola que já prevê na cirurgia a redução dessa sua areola
de frequência, já faz parte do procedimento cirúrgico. A aparência da minha areola vai mudar? Então, logo depois da cirurgia, a gente deixa a mama de aspecto bastante arredondado, só que a acomodação do tecido ocorre no período pós-operatório, pode fazer com que essa sua areola ela fique levemente ovalada, seja no sentido mais vertical ou no sentido mais horizontal. E existem casos ainda em que pode haver, nos casos de mamoplastia redutora ou até mastopexia, o rompimento de algum ponto que foi dado ali de sustentação e pode ter uma assimetria na areola entre uma mama e outra, sendo, claro que não é comum, mas havendo a possibilidade ou até a necessidade de estar fazendo uma cirurgia de correção dessa assimetria que ocorre. A cor das areolas pode mudar após a cirurgia? Isso não é comum. O que ocorre geralmente é a cicatrização que fica em volta da areola, que pode ter uma cicatriz mais alargada ali no local e ela pode ficar então visível, até dando uma alteração na cor. Agora sim, uma coisa que é pouco comum e que pode acontecer principalmente em mamas muito grandes é a pessoa ter um sofrimento da areola, até casos mais graves de necrose, perda da areola. Aí o processo de cicatrização dessa areola muitas vezes pode evoluir com uma alteração de tonalidade e cor da areola em decorrência do processo de cicatrização desse problema que ocorreu na areola, mas não é uma coisa comum de acontecer. As cicatrizes ao redor das areolas, elas são visíveis? Geralmente ela fica bem fininha, cor bem branquinha. A pele da mama, uma coisa bem interessante é que a pele da mama ela é muito fina. Uma coisa que influencia muito a qualidade da cicatriz é a espessura da pele. E na mama, a pele ela é de uma espessura bem fininha. E geralmente é uma área que a pessoa não toma muito sol. Então o que acontece? As cicatrizes no local acabam ficando de cor branca, fina e acabam ficando pouco visíveis após o período de 1 ano. É claro que no primeiro ano de pós-operatório é muito comum a cicatriz ficar bem visível e avermelhada, mas ao longo do tempo essa cicatriz tende a ficar bem discreta e pouco perceptível. Em alguns casos, quando tem às vezes deiscência ou tem um pouquinho de tensão, você pode ter um alargamento dessa cicatriz que pode ficar um pouco mais visível, mas isso depende muito de cada paciente também. No geral, as cicatrizes elas são pouco perceptíveis e pouco visíveis a longo prazo. Existe um cuidado maior para cicatrizes na areola? Basicamente, evitar com que você tenha trauma no local, proteger bem o local, evitar sol até que a cicatriz ela esteja mais clarinha, bem branquinha, então se tomar um sol ali no local, ela pode ficar tatuada, essa cicatriz. E a gente às vezes faz alguns tipos de microporagem, então para proteger ali a região e evitar atrito no local, tudo isso. Há um risco de complicações nas areolas após a mastopexia? E aqui eu enfatizo que assim, a principal complicação que pode ocorrer, principalmente em mamas muito grandes, é uma alteração na vascularização. Quando a mama é muito grande, a distância da areola, ela exige com que tenha mais vasos sanguíneos, mais tecido para ser vascularizado e às vezes não chega sangue suficiente, principalmente quando a mama é muito caída e tem que subir demais. Então, nesses casos, pode ocorrer a necrose da areola, a perda da areola, mas o que é importante enfatizar é que se isso ocorrer, existe um tratamento sim para reconstruir essa areola e ela voltar a ter de novo uma forma muito semelhante à areola original. Existem técnicas que a gente faz de reconstrução de areola, de mamilo e, por fim, até tatuagem. Então, a gente tem que avaliar o grau de comprometimento, pode ser apenas um sofrimento leve, pode ter uma necrose parcial ou até uma necrose total. No caso de sofrimento leve, necrose parcial, geralmente a gente espera uma cicatriz por segunda intenção, vê a qualidade da cicatriz, às vezes não precisa fazer nada. A própria cicatriz já simula bastante o aspecto da areola de alguns pacientes. Em alguns casos é necessário fazer uma tatuagem ali no local para simular a cor real do outro lado. E em casos mais graves, onde existe uma perda total da areola do mamilo, é feito a reconstrução do mamilo e pode ser feito tatuagem ou até enxerto de pele no local para restabelecer o aspecto natural do mamilo e da areola que a paciente tinha anteriormente. Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar por hoje, algumas dúvidas relacionadas à areola após os procedimentos mamários. Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. Se tiver comentários, pode deixar aqui embaixo nos comentários, sempre que possível a gente vai estar respondendo. Se gostam de assuntos relacionados à cirurgia plástica, inscreva-se no meu canal, Cirurgia Plástica Sem Segredos. Eu tenho também um perfil no Instagram, Dr. Francisco Claro Jr., onde eu estou um pouco mais compartilhando os assuntos relacionados à cirurgia plástica, o dia a dia, e também abrindo caixinhas de perguntas, a gente mostra um pouquinho mais do nosso dia a dia. E era isso que eu tinha para falar por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.